Uh. Yeah. Uh. Yeah. Uh. Bom dia, pessoal, tudo bem? Você que aí segue o nosso canal do Pó de Rua, mais um episódio. Hoje estou em Sorocaba, vou estar conversando com meu amigo José Marcos, um amigo aí há anos que eu conheço, né? A gente vem conversando bastante e hoje vocês vão conhecer quem é o José Marcos, do movimento sindical, do movimento da saúde, vamos falar sobre a questão da Semana da Consciência Negra. José Marcos, obrigado aí por estar aceitando essa entrevista aí no canal do Pó de Rua, né? Eu que agradeço o convite. Para mim é um privilégio, uma honra estar aqui com vocês, dialogando um pouco aí sobre esses 30 anos de amizade, né? Transitando pelo movimento sindical, saúde, direitos humanos, LGBT, enfim, na realidade é história, né? E em especial aí na Semana da Consciência Negra, né? Então, um feriado nacional a partir de amanhã ou de hoje. Então, estamos aí. Mas obrigado, viu? Parabéns aí pela iniciativa. Vamos Obrigado você. Vamos em frente. Conta para nós quem que é o José Marcos. Quando ele começou nesse movimento aí, todo esse movimento, tanto sindical, quando começou todo esse trabalho do José Marcos? Olha, na realidade, acho que se eu for contar um terço, uma hora de entrevista é pouco. Mas eu desde criança eu sempre fui incomodado com as coisas, né? Sempre me incomodava com a forma como as questões políticas não partidárias estavam acontecendo. Aquela sensação de que algo poderia ser melhor e as pessoas poderiam produzir mais. E interessante que desde muito pequeno, com 5, 6 anos, eu sempre lia muito. Então, devorava jornais, devorava revistas semanais, na época que só tinha uma revista semanal. Então, sempre busquei muita informação. E sempre com o senso crítico muito aguçado. Então, isso acho que é de família. Isso me permitiu, mesmo antes de eu começar a trabalhar, essa inquietação. Sempre queria saber o porquê das coisas. E aí, quando eu faço enfermagem aqui em Sorocaba, lá no conjunto hospitalar, década de 80, que era atendente de enfermagem à época, né? Hoje nem existe mais, e aí eu não tinha nem 18 anos. Aí comecei a trabalhar no São Severino, aqui em Sorocaba, que hoje é a Policlínica. Mas resumo da ópera, e a gente não tinha nem Constituição ainda. Né? A gente não tinha nem a Constituição, mas eu já era envolvido nos debates relacionados à própria criação do Sistema Único de Saúde e o direito à saúde na Constituição. Então, com meus 15, 16 anos, eu já participava de algumas conversas, alguns debates lá em São Paulo, do pessoal da reforma sanitária. Isso com 15 anos de idade? Com 14 novinha, anos, novinha. Com 13 anos. Com 13 anos eu pegava o trem aqui em Sorocaba e ia para São Paulo discutir com o pessoal, conversar com o pessoal, porque para mim lá era um celeiro de informações. Então eu sempre faço esse divisor de antes da Constituição e depois da Constituição. Isso é de suma importância. Então isso me permitiu pensar em saúde, atuar na área da saúde, inclusive toda a minha família, quase 80% da minha família atua na área da saúde, das mais diversas profissões. E aquele período nós tínhamos só 2 partidos no Brasil, né? A Arena e o MDB. Isso. Né? Então, eu participei muito desse processo, não do ponto de vista partidário, mas fazendo uma comparação com o que existe hoje. E não tinha como eu não, a partir desses antecedentes rápidos que eu coloquei aqui para vocês, não tinha como ir com esse espírito mais altruísta, esse espírito mais de querer auxiliar o próximo, ajudar o próximo. Não tinha como a gente não perceber
as desigualdades que eram presentes e são presentes até hoje, e você não poder, e você não pensar em criar formas de poder contribuir para que essa chaga na sociedade ela seja minimizada ou deixe de existir. Bom, mas resumo da ópera, a partir deste processo é que eu começo de fato militar no campo da saúde, depois posteriormente militar nas questões da comunidade LGBT e posteriormente também acabo militando na luta, no movimento nacional de luta contra a AIDS e também no movimento negro do estado de São Paulo e aqui de Sorocaba. Então são décadas aí Tem vários... que eu até me perco na hora de começar a falar. É interessante, porque não é só um tema, né? São vários temas que você participou, tem uma história rica em relação ao movimento, né? Eu lembro porque eu trabalhava no sindicato metalúrgico, fiz parte do sindicato metalúrgico aí, na empresa que eu trabalhei, depois dentro do sindicato metalúrgico também, conheci o Zé Marcos por lá também. Isso. E tem toda essa trajetória que o Zé Marcos trabalha, né? Os movimentos, todos eles se convergem em dado momento. Quando você pensa no ser humano como um todo, ele tem essas diversas camadas, seja o homem ou seja a mulher. Então, mas são pautas distintas em dado momento, mas são pautas que se convergem quando a gente pensa na dignidade da pessoa humana. O Zé Marcos, ele participou do movimento aqui municipal de saúde, movimento estadual e movimento nacional. Sim. Dessas esferas, são todas iguais? Qual que foi a dificuldade maior nesse trabalho específico na área da saúde? Olha, eu fui conselheiro municipal, eu organizei a plenária municipal de saúde aqui em Sorocaba, né, 99, 2000. Depois eu passei pelo Conselho Estadual, pela plenária estadual, acabei indo para o Conselho Nacional de Saúde em 2003 e fiquei até 2012, 2013 no Conselho Nacional de Saúde. Eu acho que não tem nem o melhor e nem o pior, porque são esferas de debate com complexidades muito distintas. Na realidade, o grande debate mesmo tem aquele que acontece aqui em Sorocaba, porque a política de saúde ela está acontecendo nas unidades de saúde, né, que é na ponta, e aí a partir das diretrizes nacionais ou estadual, o município implementa a política de saúde, e tem aquela que eu fiz um bom tempo parte, que nós estamos lá na esfera federal, debatendo, pensando como que as coisas vão acontecer. Então, é importante estar lá na esfera federal, no Ministério da Saúde, mas é importante estar aqui também acompanhando, monitorando a implementação das políticas de saúde. Então, o que eu quero dizer? O Sistema Único de Saúde, ele é um projeto extremamente importante, é o nosso maior e melhor plano de saúde que a gente paga. Na realidade, ele não é gratuito, porque nós pagamos muitos impostos, mas que nós somos educados, existe um sistema que nos dá uma educação que a gente vem a acreditar que o SUS, o SUAS ou algumas outras políticas públicas são serviços gratuitos e para as pessoas menos providas de condições. Mas na realidade são os melhores serviços que existem. Então o que eu quero dizer com isso daí? Se a gente não dá o devido valor, a gente acaba vendo isso que ocorre hoje, que é o sucateamento dos sistemas de saúde, por exemplo, para favorecer a iniciativa privada, para favorecer os grandes conglomerados que só pensam em lucro. E aí quem está na ponta mesmo acaba sendo prejudicado, que são os recentes escândalos aqui em Sorocaba, como lá em Votorantim, de desvio de recursos públicos no campo da saúde. Conclusão, quem que monitora, quem que acompanha? Sou eu, é você, é toda a população que paga impostos
que tem o direito e tem o dever de monitorar e acompanhar. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas a tem que gente acontecer. precisa, porque senão a gente acaba, de uma maneira ou de outra, sendo conivente com o que está acontecendo. Então, falta de pirona nas unidades de saúde, por exemplo, mas não faltam recursos para serem desviados do campo da saúde. É verdade. E eu vejo essa questão do SUS, as pessoas falam, mas o SUS, falta isso, mas o SUS é complicado. Mas na realidade o SUS é ótimo. Eu falo porque eu trabalho na prefeitura, né? E lá tem convênio. Mas o convênio, eu vejo a única coisa que é melhor, a questão do convênio, é quando você precisa fazer um exame ou usar um especialista. Mas de bate pronto, na hora que você vai num PA, usar o posto de saúde, é ótimo. É muito bom, entendeu? O SUS não se resume só na unidade de saúde, Sim. né? Assim, na atenção básica, o posto de saúde, ou também a gente pode falar de atenção primária. O SUS está nas nossas vidas 24 horas por dia, né? E depois que ele foi regulamentado na década de 90, 1990, ele foi instituído em 1988, no capítulo da saúde na Constituição. Aí ele é regulamentado em 1990 com a Lei 8080, a Lei 8080 de 90, depois a Lei 8142 e uma série de outras normativas e resoluções. Mas o Sistema Único de Saúde, né, sistema, porque engloba os municípios, os estados e a União, ele está em nossas vidas 24 horas por dia. Sim. E justamente essa desinformação sobre o que é o SUS, de fato, as pessoas acham que o SAMU é do governo tal, o acesso a medicamentos para a AIDS é do governo Y, o acesso a medicamentos para câncer é do governo tal, a hemoderivados, os transplantes, os milhões de transplantes são do governo do estado, e não é tudo do SUS. Do SUS, né? E ninguém fala que é do SUS para dar ideia de que... e aí, assim, a política de Estado acaba virando política de governo. Entendi. Realmente, o SUS, ele engloba muita coisa. Se você for pesquisar, você vai ver que essa questão é muito ampla. Não é uma sigla SUS, né? É uma coisa surpreendente, é muito ótimo. Zé Marcos, conta para nós um pouco tem uma situação que teve também, acho que muita gente conhece e muitas não conhecem. O Zé Marcos, eu lembro, você até mostrou para mim um vídeo, né, quando você estava acho que estava na Associação do Conselheiro Nacional da Saúde, sim, onde o governo Lula, acho que foi no primeiro governo, no segundo, não me lembro, você se lembra melhor? Segundo. No segundo, que você recebeu uma homenagem, é isso? Na realidade foram 3 situações, de fato, que eu estive diretamente com o governo Lula, participando de processos extremamente importantes, né? Um foi efetivamente uma homenagem, um reconhecimento aos trabalhos prestados, né? A dedicação na luta contra a AIDS, que naquele período era uma coisa assustadora. Em especial, acho que já está completando aí quase uns 20 anos, que o Brasil foi o primeiro país a quebrar a patente, né? Nós quebramos a patente do Efavirenz. Quebrar a patente significa assim, olha, a partir de hoje, a partir desse período, após estudos técnicos e viabilidade técnica também de produção, esse medicamento começa a ser fabricado aqui no Brasil. Então, até então, o Brasil não produzia alguns medicamentos. Então, só para você ter uma ideia, o medicamento que custava $3 cada cápsula, cada comprimido, com a quebra de patente, ele passa para 80 centavos de dólar, né? Barateou. Então, barateou significativamente. Todo o remédio, todo o kit. Então, isso é um exemplo que a gente fala do processo das lutas contínuas, porque a indústria farmacêutica ganha muito dinheiro. Então você tem a indústria da doença e a indústria farmacêutica.
Acho que, assim, só para as pessoas terem uma ideia, o segundo maior investimento mundial é da indústria farmacêutica, né? O primeiro investimento mundial é na indústria bélica, né? Então se produz Tem muita muito arma, dinheiro. se produz Vamos lá? muita Vamos. coisa. Você está E os- falando em relação ao investimento que tem muito, né? Sobre da questão bélica, né? E então das empresas farmacêuticas, né? Exato. Globalmente, o maior investimento mundial é da indústria da guerra, né? Então você tem bilhões de dólares, trilhões de dólares investidos anualmente para produzir armas, Sim. né? Para produzir armas. E você tem também na mesma toada de disponibilização de recursos para produzir medicamentos. Então, as duas maiores indústrias do mundo que faturam muito é a indústria bélica e a indústria farmacêutica, que a gente fala que é a indústria da doença. Então, por trás de toda essa oferta de medicamentos, existe um mercado lucrando com a doença, Sim. né? Com a doença. Então, você tem medicamentos exponencialmente caríssimos e você tem medicamentos que não são tão caros, são mais acessíveis, mas todos eles, na realidade, eles estão a serviço da indústria da doença. Então, parece que existe assim uma cultura dos modos de viver, dos modos de alimentação, que favorecem muito ao aparecimento de problemas de saúde, ao aparecimento de distúrbios gastrointestinais, que consequentemente vão levar as pessoas a fazer uso de medicamentos, e aí esse uso de medicamentos vai fazer a pessoa também a comprar outros medicamentos para diminuir os efeitos colaterais do medicamento. Sim. Entendeu? É verdade. Então é um ciclo assustador. Em contrapartida, quando a gente fala de qualidade de vida, de vulnerabilidade, de acesso a bens e a serviços, o grosso da população não está tendo acesso a nada disso. Entendi. Então você tem chefes de governo, de potências mundiais, brigando por causa de 30 quilômetros quadrados, só que essa disputa ideológica, política, religiosa, ela mata todos os anos milhões de pessoas que teoricamente não tem nada a ver com essa disputa. Mas elas são vítimas de toda essa disputa que está ocorrendo. Então Então eu é vejo só que assustador. eu vejo também, viu, Zé? Posso estar errado, mas a população também ela vota, né? Seja nos vereadores, nos deputados estaduais, federais, governador, senador, enfim, presidente, e ela delega e depois não cobra, deixa Justamente. acontecer. Você vê aí essa questão de desvio de dinheiro, né? Em várias cidades, né? Que está acontecendo e parece que até piorou, né? Até piorou essa questão do desvio. E se poucos vão presos, poucos se pagam realmente, e mesmo que pague, aonde que foi o dinheiro que foi desviado, entendeu? E as pessoas estão, que nem você comentou, tem pessoas morrendo na fila do Muita SUS, gente morrendo e não na só fila por causa do dinheiro do SUS, mas pessoas que morrendo estão de desviando, fome. morrendo de fome, morando na rua. falta de remédio enfim, O básico. básico. Na realidade, são três coisas, Edson Locatelli. Primeiro, acho que é importante, e esse canal seu é importante para isso, porque quanto mais a gente puder disseminar informação e decodificar essa informação, quer dizer, eu preciso dar amplitude, né, levar para todos os lados a informação, mas uma linguagem acessível. Então, eu acho que são três situações distintas, mas elas se convergem. A primeiro é que a gente tem a Constituição, que está lá consagrado, né, que todo poder emana do povo e por ele será exercido direto e indiretamente. Esse desconhecimento da Carta Magna, esse desconhecimento do artigo 1º, parágrafo único da Constituição, de que isso não é falado no processo de formação das pessoas, da criança, do adolescente. Ela é criada a entender que todo o poder é do governo. Na verdade, todo o poder é nosso, É do povo. enquanto cidadão. Então, essa omissão
que o sistema faz, da gente não acreditar que nós temos poder, mas o poder é nosso. A segunda questão é o que você comentou. Então, na rabeira do desconhecimento que eu tenho poder, então eu não me sinto obrigado, e o sistema também não me cria condições de eu entender qual é esse poder político que eu tenho, né? Que você foi eleito para representar os interesses da população, e não só dos seus eleitores, e não só do segmento ao qual você pertence. E por fim, a sensação de impunidade, né? Então as pessoas roubam, fazem a corrupção, exercem a corrupção, a improbidade administrativa, a prevaricação, mas com a certeza que nada vai acontecer. Então, nessa certeza que nada vai acontecer, é que fez com que explodisse assustadoramente a quantidade de desvios, de mau uso de recursos públicos que poderiam... Então, assim, não tem recursos para atender uma determinada situações da maioria da população, mas quando a gente pega, nos últimos 2 anos, a quantidade de recursos que foram desviados em todo o Brasil, aqui em Sorocaba, lá em Votorantim, da saúde e da educação, é assustador. É assustador mesmo, né? É assustador. É milhões e milhões, né? Né? Bilhões, é muito dinheiro. E quando denuncia, a justiça demora muito. Agora, vai um cidadão comum fazer alguma coisa que não deveria ele estar fazendo, porque é crime, ele é preso imediatamente. É verdade. Outra situação que eu vejo, e é interessante da forma que você mesmo comentou, você começou no movimento há 13 a 15 anos de idade. E eu vejo hoje, os jovens não se comprometem muito mais com essa, ou pelo menos não vejo, né? Se envolvendo com a questão da saúde, com a questão da segurança pública, a questão da educação. Os movimentos são muito pouco. Eu vejo, até quando eu entrei no movimento, tinha bastante movimentos, né? Nesse sentido. Hoje, as pessoas estão, eu não sei se estão mais online, por causa de celular, por um motivo que, não sei qual, mas a juventude pouco a indignação é muito pouco, eu vejo. Tudo acontecendo, e às vezes eu vejo a indignação, por um lado, que não é tão necessário, entendeu? Que se faz, e na hora que a importância está acontecendo aí está no movimento aí da televisão, dessa desvio de dinheiro da saúde, e tudo parado. A gente não vê a mobilização, né? Então você tem situações que mobilizam milhões de pessoas na internet, nas redes sociais, né? Uma coisa assustadora, né? O cancelamento. Sim. Mas você também não percebe essa sanha, essa grande mobilização com questões mais práticas que estão no nosso dia a dia. Então é muito interessante isso daí. Então existem os diversos tipos de violência, né? Tem aquela violência, aproveitando a Semana da Consciência Negra, a violência que ocorreu em Porto Alegre, que um negro foi assassinado porque estava no supermercado. Teve a violência semana passada aqui. 2 viaturas entraram numa escola municipal em São Paulo, acho que no bairro do Butantã, se não me falha a memória. Foi agora, ontem, isso daí ganhou repercussão, porque estavam falando sobre religiosidade de matriz africana. Então você tem situações que elas ganham repercussão imediata, essa questão aí. E absurdo. Elas movem o absurdo. Mas existe uma outra situação que é assim, os movimentos sociais, eles são extremamente importantes, os movimentos sindicais, os movimentos de defesa de direitos, né? Ou de pautas. Eu venho de um tempo, os meus que vieram antes de mim, vêm de um tempo que a gente estava reivindicando e construindo a base do SUS, a base da Constituição, a base de muitos direitos que foram conquistados. Aí você tem um outro movimento na década de 90, início desse século, que era o movimento de implementação. Primeiro você teve um movimento que teve conquistas, que foram consagradas à Constituição. Aí você teve um movimento para cobrar a implementação, a responsabilidade do Estado. E aí, na realidade, o movimento que a gente espera que tenha hoje,
antes desse processo de 10 anos atrás, é o movimento da garantia do que foi conquistado, né? Sim. Mas também, por um lado, no senso mundial, existe um crescimento muito grande das políticas neoliberais, né? E do fascismo, que cresce assustadoramente. Então, se não é igual a mim, se não é o que eu quero, eu não acredito, eu não concordo. Então, você teve assustadoramente aquele movimento negacionista. Então, esse movimento negacionista, esse grupo de pessoas que não acreditam que o mundo, que insistem que a Terra é plana, que insistem em dizer que não houve pandemia de Covid, ele cresceu assustadoramente. E isso abriu chances para os oportunistas de plantão desviarem cada vez mais recursos, porque a sensação de negação de tudo foi tão grande que a luta se tornou cansativa. Sim. A luta se tornou muito cansativa. E eu vejo também que o pessoal, depois de todas as lutas que teve, de todas as conquistas que lá atrás aconteceram, tá aí muito de mão beijada. O desconhecimento da história. Da história da luta que houve para... As pessoas hoje elas têm tudo pronto. Tudo pronto. E aconteceu, não querem nem brigar, ou discutir, ou por essas questões, manter, né? E também não faz nenhum movimento para acabar com essa questão da corrupção. E pior ainda, a população vota em pessoas erradas, entendeu? Vota porque é o seguinte, no mínimo, eu estava olhando, mais de 15 deputados federais são bilionários. Bilionários, tem bilionários, milionários. E aí, empresários. Você acha que empresário, milionários, bilionários, vai esquentar a cabeça com você pobre? Ele não vai estar lá defendendo os interesses da população. Não vai, entendeu? Então você tem a bancada do agro, você tem a bancada que agora de dominações religiosas. Então você tem muitas bancadas no Congresso Nacional que não estão lá para defender os interesses da população. Estão lá para defender os interesses do seu segmento. E é meio complicado isso daí, porque já está tendo também um viés que desrespeita a laicidade do Estado. Estão criando agora a bancada cristã. Eu vi isso aí. Olha o que ponto que nós chegamos, né? Duro que os pensantes, né, que a gente fala, essa polarização que teve, né, entre esquerda e direita, né, você não consegue nem fazer o debate mais. Não. Porque quando você quer fazer um debate, primeiro que um lado não consegue fazer o debate. Não. E o outro lado tem toda uma história, todo um trabalho, e também não consegue fazer o debate porque acha que está defendendo um, está defendendo o outro. E na real, nós estamos tentando debater o que está acontecendo no país, para não acontecer mais essa questão de desvio de dinheiro. Pesquise, né? Hoje, os partidos que estão votando, um dos partidos está votando totalmente contra a população. Completamente. Entendeu? E o que projetos que estão entrando em relação esse projeto novo mesmo aí que está dando o que falar aí nas redes sociais, que é a questão do terrorismo, entendeu? Antiterrorismo. Eu acompanhei. É um absurdo isso, é um absurdo, entendeu? A gente avança e depois retrocede, avança e retrocede. Mas é aquilo, o sistema ele acaba chegando a um ponto que às vezes para você poder ocupar o espaço de poder, eu estou falando de algumas composições que foram feitas recentemente no cenário nacional, estadual e municipal, então algumas legendas partidárias para elas poderem disputar, elas acabam compondo justamente com seus inimigos históricos. Sim. Para chegar no espaço de poder. O parlamento é uma arena, né? A gente vai no campo das ideias. Eu fiquei lá em Brasília 13, 14 anos, o Conselho Nacional de Saúde, e você tinha lá 100 representações das mais diversas patologias, trabalhadores, gestores. Então o debate, quando ele é respeitoso e qualificado, é uma delícia. É verdade. Mas quando o debate é raso e ele não usa a ciência, não usa dados, não usa conhecimento, não tem fonte, então o debate ele se torna violento. E é isso que a gente está vendo ultimamente, as pessoas defendendo coisas
que elas não conseguem argumentar e nem contra-argumentar. E aí pegam pequenas palavras ou situações e tentam usar aquilo contra a gente, né? Ou para descaracterizar o processo. Então muitas coisas poderiam ter sido encaminhadas, mas elas não são encaminhadas porque porque as coisas já foram apresentadas, e outra, ao mesmo tempo, a informação ela está disponível. A questão é assim: se eu não consigo fazer interpretação de texto, dificilmente eu vou desenvolver empatia para as necessidades das mulheres, da população LGBT, da população negra, da população É indígena, verdade. da população do campo e da floresta. Porque essas pessoas, às vezes, em sua maioria está no poder, elas não conseguem ver o mundo para além da sua realidade, para além do seu território. No meio que está ali, Entendeu? né? Então, dificilmente a gente vai ter pessoas em alguns espaços de poder levando a pauta ou defendendo a pauta das citadas minorias. Entendeu? Sim. A gente não vai ver. Só Por isso porque que a só... gente tem hoje a crescente violência contra as mulheres, contra a população, etc. Você que está aí no Pode Rua nosso aí, no nosso canal, continue aí, nós estamos conversando com o José Marcos, né? Uma bela conversa explicativa, muita informação. Segue nosso canal e continue aí, tá? Dá um like aí, compartilhe o nosso canal, compartilhe nossos papos e vamos continuar conversando aqui com o Zé Marcos. Sim, vamos continuar. Zé Marcos, em relação a outro movimento que você participou, em relação ao LGBT, quer falar um pouco? O que você... Eu acho que, na realidade, todos os movimentos sociais que eu transitei, até porque me identifico e de uma maneira ou de outra eu tenho a minha parcela de identificação e lugar de fala em todos eles, os movimentos sociais como um todo tiveram avanços significativos, né? A gente tem políticas que foram... programas e políticas que foram importantes, de lutas históricas, e que a gente infelizmente agora vive num momento extremamente delicado. Enquanto em algumas cidades do porte até menor de que Sorocaba, há uma sensibilidade, há uma empatia, há um respeito de entender as diferenças, né, os modos de vida e de viver, inclusive da condição de acesso a bens e a serviços, a direitos constitucionais, vamos dizer assim, das relações homoafetivas, por exemplo, a não homofobia, a não discriminação, mas em alguns cantos você ainda consegue perceber, nem consegue perceber, é escancarado a homofobia, o racismo, as intolerâncias, seja de cunho de orientação sexual, seja de cunho de algumas pautas identitárias. Evidentemente que eu, particularmente, tenho algumas pautas que eu respeito, mas eu não me identifico com elas 100%, porque eu acho que algumas mudanças na sociedade, elas são um processo. Algumas reivindicações legítimas, a gente não consegue mudar comportamento, mudar modos de vida por decreto, né? Sim. Então é um processo que ele vai gradativamente, as pessoas vão incorporando. Então não dá para você viver 40 anos com uma pessoa, 30 anos com uma pessoa, vendo ela de uma forma, e aí a pessoa se reconhece de outra forma e você é obrigado de uma hora para outra a usar o artigo feminino, o artigo masculino ao se dirigir à pessoa. Então eu acho que tem alguns movimentos que eles vieram com a legitimidade da reivindicação, mas talvez esquecer, não é alguns movimentos, acho que alguns grupos, mas porque dentro de um movimento são vários movimentos, né? Vieram com muita incidência, meio que assim, que obrigando as pessoas
a mudarem de uma hora para outra. E não é assim. Eu vejo a questão do... Nós estamos conversando mesmo da questão da saúde, sobre religião, né? Houve um caso aí em São Paulo, né? Que a polícia invadiu uma escola, né? Eu vejo tudo essa questão, respeito, né? Tudo eu acredito que seja a parte do respeito. O respeito, estamos num país laico. Você tem que respeitar a religião de cada um. Não precisa se envolver. É o mínimo é o que mínimo. Se espera. Exatamente. Né? Não faço parte da religião das matrizes africanas, mas respeito tudo totalmente. Não sou evangélico, respeito, entendeu? Não faço parte da católica, eu respeito a questão da religiosidade, da questão católica, né? da espírita, entendeu? Todas as religiões. Você não precisa, você pode até não gostar, mas você precisa respeitar. Você tem a sua, respeita e faça o que você tem que fazer na sua religião e respeita as outras, entendeu? Mesmo na escola, entendeu? A escola também, ela é uma questão de educação, é questão de passar, né? Não é nem questão de vai doutrinar alguém, ninguém doutrina ninguém lá dentro da escola. Não entendeu? É processo doutrinário e não é proselitismo que ocorreu. Esse caso da escola de São Paulo, de uma escola de educação infantil, que na semana, nós estamos no mês da consciência negra, que a desinformação da importância dessa data é uma coisa assustadora, né? Mas isso o sistema provoca também, daí as pessoas criticam, minimizam, sem conhecer a história, né? Então, isso que aconteceu em São Paulo não é um caso isolado, né? Se a gente for acompanhar diariamente comportamentos de intolerância, de demonização de religiões de matriz africana, de ataque de comunidades e terreiros das religiões de matriz africana ou de ofensas pelo uso da indumentária, pelo uso das contas, é uma coisa assustadora, né? Porque o sistema, a Igreja Católica, quando ela coloniza o Brasil, e esse é um processo da Igreja mundial, né? Da querer dominar, né? Então, quando você quer dominar, você fala que aquilo é errado, que aquilo é feio. Então, por isso que a gente fala que não se pode misturar Estado e religião. Estado é uma coisa, do ponto de vista político, e religião é outra coisa. Sim. Mas o que ocorreu em São Paulo é o retrato, primeiro, da ignorância, da desinformação, ou das pessoas mal intencionadas mesmo, que acham que elas são os donos da verdade e que elas dominam tudo. E não pode ser assim. O que a escola estava fazendo o seu papel de apresentar subsídios, seja para a criança, para o adolescente, para o adulto, de compreender que a gente vive num país que ele, por Constituição, por excelência, ele é laico. Então você tem todas as matrizes religiosas estabelecidas aqui no Brasil. E isso significa que eu preciso, no campo da educação, conhecer a ancestralidade, conhecer a cultura. Quando a gente fala de cultura, a gente está falando da gastronomia, dos modos de viver e dos aspectos religiosos de determinados povos. Mas é uma coisa assustadora a perseguição, a demonização, o desrespeito que existe aqui no Brasil com as religiões de matriz africana. Então esse é um debate histórico que não dá, logicamente, para a gente discutir isso. Daí talvez numa outra live a gente vai conversar, se aprofundar melhor. Mas a escola não está fazendo nada mais nada menos do que está na Constituição, do que a Lei 10.639, 11.645, respectivamente 2013 e 2008, e alteração na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é o artigo 26A, 79B, eu estou falando assim até para a gente poder fazer um outro episódio para discutir isso no campo da educação, que fala da diversidade étnica e cultural do Brasil. Então, eu preciso trazer para o campo do aprendizado o mínimo conhecimento da diversidade étnica e cultural. Então, eu sei que a população do continente asiático tem uma determinada gastronomia, tem a sua religiosidade, tem a sua religião, porque religiosidade é uma coisa, religião é outra,
como eu sei dos nipônicos, como eu sei dos italianos, como eu sei dos russos, etc. e tal. E todos eles estão estabelecidos aqui Sim, e não tem ataque. é verdade. E não sofrem os ataques. Agora, quando fala das matrizes africanas, do continente africano, existe um ataque assustador. Mas isso está na história, isso está no processo de dominação e do não reconhecimento do povo preto enquanto seres humanos de direito. Por isso que vem a consciência negra. A consciência negra é um processo de fazer com que o Estado, as pessoas, reconheçam os povos originários africanos de descendência africana como sujeitos de direito. Então, a consciência negra é isso. Quando a gente fala da consciência negra, porque em outro momento também a gente pode conversar, porque a população africana, a população negra, aquela população que foi sequestrada, escravizada aqui no Brasil, elas eram vistas apenas como material, como objeto de uso, de mercadoria, trabalho, né? como mercadoria. Então, quando a gente fala da consciência negra, é para desconstruir essa ideia de que os povos africanos eram objeto, entendeu? Sem condições disso, sem condições daquilo, sem capacidade de pensar. E é estranho isso porque a história do mundo começa no continente africano. É. Né? A ciência começa no continente africano, a matemática começa no continente africano. Os grandes nomes da medicina mundial são negros. Então, quando a gente começa, recentemente passou, né, Estrelas Além do Seu Tempo, né, um filme legal. que me emociona muito. Então, assim, existe um processo de apagamento do quanto os povos de matriz africana, de origem africana, do continente africano, contribuíram para o mundo. É assustador isso daí, é assustador. E teve uma palestra, acho que foi um debate, esteve junto, onde os capoeiristas estavam junto até. A capoeira, sim. Eu lembro que teve uma fala até lá, né? Não lembro a pessoa que falou, que teve o discurso lá. Em relação, nós estávamos falando do Brasil, foi falar dos Estados Unidos, né? A diferença, né? Da forma que foi feita, né? Que nem aqui se usou muito a questão da capoeira, da cultura, tudo para cá. E na questão dos Estados Unidos já teve a questão do blues, tudo essa questão. Então uma cultura um pouco diferente, mas a escravidão foi a mesma. O racismo continua do mesmo jeito. Na realidade, o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravatura, a abolir o tráfico negreiro, entre aspas, né? Porque, na realidade, se fez a abolição no dia 13 de maio, 2 parágrafos da lei da abolição, mas não se garantiu direitos sociais a milhões e milhões de negros africanos que foram sequestrados e escravizados aqui no Brasil. Então, quando a gente fala das desigualdades sociais, de justiça e reparação racial, a gente está falando da forma como os meus chegaram aqui no Brasil e da forma como os italianos chegaram, da forma como os japoneses chegaram, da forma como outras imigrantes, no caso imigrantes, chegaram aqui. Então, quando a gente fala de reparação, quando a gente fala de justiça racial, é justamente esse reconhecimento. Os negros foram sequestrados no continente africano, vendidos como objeto, vendidos como escravos aqui para o Brasil, né? Mercadoria. Os italianos, os japoneses, os espanhóis, os portugueses vieram convidados a se estabelecer no Brasil, a auxiliar na lavoura, na produção, enfim, em diversos espaços, ganharam moradia, foram beneficiados com terras, foram beneficiados das mais diversas formas. Então, existe uma disparidade muito grande quando a gente fala, insiste na consciência negra.
entendeu? Então foram 3 séculos de escravidão, 3 séculos e meio de escravidão. E aí de uma hora para outra, com a pressão internacional mundial, acaba-se o tráfico negreiro, acaba-se a compra e venda de escravos, mas a indústria do café, as lavouras de café, as lavouras que já existiam no Brasil, elas tinham que ter continuidade. Então, como não podia ter mais escravos, começaram a importar o trabalhador, vamos dizer, registrado, assalariado, com direito à moradia, com direito a todo um processo da dignidade da pessoa humana. E aqueles escravos, aqueles negros que estavam sendo explorados, morando em senzalas aqui no Brasil, que teoricamente foi concedida a abolição, eles foram jogados na rua, entendeu? Então, sem assim, direitos ficaram nenhum, sem sem direito à moradia, educação, sem direito à alimentação, saúde, sem nada. sem direito à moradia. Realmente. Então a gente está falando que o ponto de partida para a plenitude de acesso a bens e serviços é completamente diferente. Por isso que existe uma dívida histórica do Estado brasileiro, inclusive da própria igreja, com a comunidade negra. E aí, se a gente for falar isso, a gente vai falar a gente pode entrar no debate das ações afirmativas, das cotas. Eu ia perguntar isso, que é um exatamente debate isso. equivocado. Aliás, as ações afirmativas são extremamente importantes, mas a compreensão que as pessoas têm, justamente por não conhecer a verdadeira história da África e afro-brasileira, elas acreditam que é privilégio, elas acreditam que é mimimi, e não é. O ponto de partida da população negra e da população nipônica, italiana, japonesa, é completamente diferente. Então, as ações afirmativas, as cotas especificamente dizendo, é um processo de reparação. De reparação, porque o acesso a bens e a serviços, o acesso à educação, o acesso... Vamos falar da educação. Os negros eram proibidos de acessar a escola. Entendeu? Até a década de 40, 30, 40, os negros eram proibidos de acessar a escola. Entendeu? Aí já vem a dívida, sabe? Do Então, Estado. são tantas coisas que as pessoas desconhecem e aí elas criticam, elas desqualificam políticas públicas de buscar a equiparação. Né? Buscar a equiparação. Então, quando a gente fala que a população negra é a maioria da população brasileira, somos mais de 55% da população, quando eu somo pessoas que se autodeclararam pretas e pardas. Aí pretas e pardas para o movimento negro, ela compõe a população negra do Brasil. Mas daí quando a gente fala, nossa, mas vocês são a maioria, mas os espaços de poder são dominados pelos brancos, os melhores cargos são dos brancos, entendeu? Então a gente precisa voltar lá atrás para entender que o ponto de partida foi completamente diferente. Então, enquanto você estava com tudo e mais um pouco, nós não tínhamos nada. Quem critica as cotas hoje, quem critica as ações afirmativas hoje, esquece que antes da abolição da escravatura, houve o direito a terras. E o direito a terras, na realidade, quem teve direito a terras foram os brancos. Que na verdade mulheres e negros não tinham direito nenhum. Então, né? O direito à terra, talvez eu me equivoque aqui um pouco nessa, mas é assim, o Estado criou o direito à terra, acho que é a República, e aí esse direito à terra era para garantir que os filhos dos fazendeiros fizessem cursos técnicos na época, e aí tinha a garantia do direito à terra. Mas não foi um direito à terra dado aos negros, Sim. que forjaram esse país, né? São 3 séculos. E antes dos negros serem escravizados, a partir de 1537, antes nós estavam aqui os povos indígenas. Então a importância da Semana da Consciência Negra é exatamente isso. É passar a história. Conta para nós um pouquinho
Porque A, qual é a importância realmente da Semana da Consciência consciência Negra? negra e o feriado, ele vem nessa perspectiva do Estado reconhecer as lacunas, as deficiências para uma população historicamente assustadoramente negligenciada e afastada de todo que, do ponto de vista da dignidade da pessoa humana. Então a dívida é histórica, nós estamos falando de mais de 50% da população, isso não é privilégio. Então o feriado nacional, ele não é para, que nem um deputado na Bahia fez um discurso horroroso, falando que o feriado da consciência negra era um feriado racista, porque ele achou que tinha que ter feriado para os japoneses, feriado para os brancos, feriado para os italianos. Nossa, isso então, assim, é uma falta de é cultura. um desconhecimento da história muito grande. Então, o feriado da consciência negra é para permitir que neste dia a massa trabalhadora que é negra, a massa trabalhadora, a população, não só se utilize para descansar, mas se utilize para refletir, né? Enquanto nação, do que nós fizemos ou deixamos de fazer. Não nós, negros, mas a população como um todo. Mas o feriado em si, Zumbi dos Palmares, ele não pode ser a data de comemoração. Não é uma data de comemorar. Eu não quero comemorar, eu quero usar esse momento para mim refletir de quais avanços a gente conseguiu ter, como que a gente consegue nos organizar e ter uma agenda para o próximo ano de incidência política para que as árduas conquistas feitas, elas não se percam. E como que a gente consegue arregimentar cada vez mais aliados, sensibilizá-los e possibilitar conhecimento necessário para acabar com esses debates rasos que existem por aí. Você comentou do Zumbi do Palmares. Eu li uma entrevista da mãe do Zumbi do Palmares. Uma rainha que era era rainha na África, na África. Uma pessoa que sabia administrar, era uma super rainha lá, tinha de tudo, onde ela tinha todo o reinado dela. Aí que nesse movimento de trazer os negros para cá, de prenderem, né? Ela veio para cá. Aí quando foi montado, quando aconteceu essa questão do Zumbi dos Palmares, que daí que veio o filho, né? Também teve ela fazer toda essa organização. Sim, era as mulheres foram fundamentais. Tanto é que agora, dia 25 de novembro, ocorre a Marcha das Mulheres Negras em Brasília, né? A marcha que, no mínimo, aí vai reunir mais de 40 mil mulheres de todo o Brasil e de fora do Brasil, cobrando reparação, cobrando justiça, justamente porque as mulheres, né, apesar da gente viver num país que a misoginia e a violência contra as mulheres tem crescido de forma assustadora, mas as mulheres na história da humanidade, elas foram fundamentais. Sim. Né? E a África, né? E a África, ela tem muita questão do matriarcado e não o patriarcado, que é mais da cultura europeia, onde existe a figura do homem que domina tudo, que resolve tudo, etc. e tal. Em África é diferente, você tem o matriarcado. Recentemente passou aquele filme, eu esqueci o nome agora, que a Viola Davis protagonizou, Mulher Rei, né? Acho que é Mulher Rei. Uhum. Então, em África, você tem a questão do matriarcado, das suas diversas tribos e povoados, e quando não é o matriarcado, mas existe esse respeito, né? Justamente do ponto de vista das matrizes, da cultura, do respeito à concepção biológica da mulher, que ela é a que gera a vida, ela é a pessoa sagrada, ela é aquela figura sagrada que gera e que pensa na sua maioria, e o homem é a força, o homem é o companheiro. Então não existe a disputa do ponto de vista de gênero, quem domina mais, quem domina menos. Isso daí é influência europeia, isso daí é influência das populações
eurocêntricas, onde a barbárie do domínio masculino, né, do machismo, acabou influenciando em diversos lugares. Deixa eu fazer uma pergunta para você. São duas, né? Uma, tem uma época, eu fiquei muito em dúvida umas coisas que a gente chamar as pessoas que a gente conhece. Tem uma época a gente chamava, as pessoas que a gente conhece, tem aquela questão, a questão do negro, né? Hoje é a questão do preto. E a gente tem certas dúvidas. Falo preto ou falo negro, né? Às vezes dá até medo, né? Porque do jeito que está hoje, a gente não quer... Eu parto do processo que tudo é uma construção, mas vamos entender. Na década de 70, começa a surgir o movimento negro. O movimento negro ganha força na década de 70. Antes da década de 70 e do período da escravatura até a abolição, até a década de 70, o ser negro, o ser preto era motivo de vergonha, era motivo de medo, era motivo de não ter perspectiva nenhuma na vida, porque você é negro, entendeu? Então, a gente tem historicamente as associações negativas, depreciativas, ou aqueles... só podia ser coisa de preto, só podia ser... Então, sempre aquela associação negativa. E isso mexe muito com a autoestima de uma população, né? E leva ela praticamente à subserviência. E esse daí é um legado que ele vem dentro da polícia militar, vem dentro das diversas estruturas de governo, que a gente chama do racismo institucional. Sempre achando que aquela raça é inferior, né? Tanto é que ainda hoje, né, se você vê um negro correndo e um branco correndo, o negro é mais fácil a polícia ir atrás do negro e achar que ele está roubando alguma coisa do que ir no branco, tá entendendo? Então, é o que a gente chama do racismo institucional. A partir da década de 70, antes disso, vão surgindo os movimentos importantes, o MNU, por exemplo, lá em São Paulo, e ganha um movimento extremamente potente. Aí a gente começa num processos que vieram antes do orgulho de ser negro, né? Então, assim, a pauta começa a mudar. E aí começa o orgulho, aí vira um movimento negro, onde as nossas reivindicações, as nossas pautas começam a ser colocadas. E no decorrer do tempo, o próprio IBGE, depois, daí vieram as ações afirmativas, enfim. E no decorrer do tempo, que aí a gente precisava voltar lá para a década de 30 para falar de eugenia, mas não vou voltar para a década de 30 para falar de eugenia, vamos ficar aqui. E com o tempo você tinha duas populações distintas no Brasil, a população branca, os pretos, que são os mais retintos, né, e os pardos, né, que o IBGE classificava como pardo aquela pessoa que não era nem retinta, mas não era nem branca. E você tinha as outras derivações que estão na história, que eram, enfim, mulato, sim, isso, aquilo, que isso não existe, nunca existiu. Mas era comum à época. Então, aí para ganhar força, o movimento negro começa a reivindicar que os dados começassem a apontar a soma dessas duas populações majoritárias. Porque todo mundo era visto como pardo. E alguns eram vistos como pretos. Então, quando junta pretos e pardos, que não são brancos, né, não entram na categoria caucasiana, não entram na categoria branco, você junta essas duas identidades, e aí você tem a população negra, aí começa o orgulho de ser negro, e começam as reivindicações, né? Então, me chama, o Zé Marco é preto, o Zé Marco é negro, não, o Zé Marco pode ser preto, ou eu posso ser negro, entendendo? Eu posso estar na categoria de preto, posso estar na categoria de negro. Então, enquanto preto, eu me identifico enquanto raça do IBGE. Enquanto negro, me identifico enquanto uma população negra. Eu faço parte de uma população, parte de um coletivo que se autodeclara negro. Então, o orgulho de ser negro, vidas negras importam. Entendeu? Entendi. Então é um movimento de valorização da nossa história, da nossa raça, mas também tem uma incidência aí para melhorar a percepção. Mas isso também levantou uma outra questão,
que é aquela população que ela não se enquadra nem na população preta, nem na população negra, mas também não quer ser vista como pardo. Então o que eu quero dizer isso daí? O sistema, ao mesmo tempo que ele vai atendendo às reivindicações históricas, ele vai criando outras situações para minar os processos de conquista, de busca de direito. É aí que a gente tem que estar esperto. Porque a gente vê num processo de educação, não só eu, a sociedade como um todo, onde o acesso às melhores faculdades é da elite, aos melhores debates é da elite. E a elite, ela acessa as faculdades públicas, USP, Unicamp, não sei o que lá, as melhores universidades são públicas, pagas com nossos impostos. E nós não conseguimos acessar as universidades públicas, né? Ou não conseguíamos, enfim. Mas é uma coisa muito interessante isso daí. Mas fique tranquilo, você, como quem está aí, chamar a população negra ou população preta é aceito normalmente. O que a gente não aceita, e aí a gente percebe a questão de fazer uso a partir do que a gente vai chamar do racismo recreativo, o racismo pejorativo, né? Assim, vai chamar uma pessoa, mas não é de forma respeitosa, é de ela, forma para realmente para se divertir. Sim, entendi. Bom, mas tá fechando aqui o nosso Pod Rua. Olha só, é uma delícia. Nós vamos ter outros papos com o Zé Marcos. Você viu que tem uma gama de informações, uma cultura enorme aí, muito conhecimento. E tem muita coisa para a gente conversar ainda. E vai ter outro episódio com certeza com ele, um outro assunto específico, né? Porque já estamos chegando aí já num horário do Pod Rua, que senão fica muito comprido também, aí fica muito ruim tá passando. Então, Marcos, mas fica aí à disposição, quiser passar uma mensagem pessoal. Que delícia, Edson Locatelli, de estar aqui com você. Parabéns pela iniciativa, pelas perguntas. Estou muito à vontade em expor, né? Trazer alguns conteúdos, mas assim, é muita coisa e acho que essa sua iniciativa ela deve dar continuidade. Acho que a cada determinado período tratar um tema, né, que a gente possa se aprofundar e disseminar informação. É isso que precisa, informação, desenvolver o senso crítico, estimular o senso crítico das pessoas para que elas consigam entender e, se não entender, se sintam à vontade de perguntar, né, para que a gente não reproduza falas mal intencionadas, etc. e tal. Como a gente está na Semana da Consciência Negra, no mês da Consciência Negra, o meu recado é que a gente se permita a compreender que todos nós somos iguais do ponto de vista do direito, mas somos diferentes do ponto de vista das nossas necessidades. Sejam homens, mulheres, crianças, sejam de qualquer etnia, de qualquer tipo de origem, né? Ou de ascensão religiosa. Nós somos muito distintos. Então não existe uma unidade, todo mundo tem que ser tratado igual. Não. Todo mundo tem que ser tratado igual do ponto de vista do meu direito, mas a gente precisa reconhecer as especificidades que existem dentro da diversidade. Então, falar da história da África e afro-brasileira, falar das populações, dos povos mesotânicos, falar dos povos indígenas, falar dos povos originários é extremamente importante, porque senão a gente faz o discurso de que eu vivo bem, mas a gente vê aí os ataques assustadores 24 horas por dia. Obrigado, viu? Obrigado a você. Estou à disposição de vocês. Obrigado. Então acompanha nós no Pod Rua, estamos fechando. Obrigado que você está acompanhando, você que vai estar assistindo aí. Compartilhe o nosso canal, Pod Rua. Obrigado e para o próximo episódio. Pod Rua. Obrigado. Maravilha. Yeah.